Gente, eu liguei aqui e eu vou virar o celular assim. Eu não sei se vai ficar virado de cabeça pra baixo, porque às vezes o vídeo sai meio de cabeça pra baixo, meio que fica assim, mas depois quando eu edito, uns se arruma, outros permanecem. Mas aí o conteúdo já foi, eu não consigo salvar, e aí fica assim mesmo. Mas o que eu tava falando, eu também não quero ficar focando muito nisso, porque até de falar ainda dá um desconforto em mim, sabe? Eu ainda tô sendo tratada nessa área. Mas o que eu quero definir e falar assim, eu quero resumir, eu não quero esmiuçar. Né, porque ainda é recente pra mim. Então, o dia que eu estiver totalmente curada, eu venho falando abertamente, mas ainda eu quero esmiuçar a respeito. E aí, essas marcas foram marcas do tipo marca, sabe? Quando você não sabe o que é marca, e aí realmente você é marcado, e aí você descobre então o que é marca, mas aí leva um bom processo pra descobrir. Foi exatamente isso que aconteceu. O ano 2017 pra mim foi um ano muito de marcas mesmo. Sabe? Foi um ano que, de todos os anos da minha vida, é o ano que eu escolheria não viver de novo. Sabe, quando tu define, esse ano eu não quero passar de novo por aquilo ali, tipo, eu não quero nunca mais viver aquilo ali. É tipo, mais ou menos isso, o ano 2017 foi isso, porque eu descobri o poder de uma palavra, sabe? Eu descobri o poder de uma palavra. Como uma palavra mal alinhada, ela pode fazer virar uma espada para uma pessoa que está passando por uma crise, seja uma depressão, um surto de ansiedade. E no momento que eu vivi esse surto de ansiedade, uma única palavra que absorvi naquele momento fez toda a diferença de mudança na minha cabeça. Foi muito forte, foi uma palavra muito agressiva. E aquilo fez tudo, mas não que aquela palavra me ofendeu, é que eu estava sob um efeito de surto. E quando você está sob um efeito de surto, de loucura, é que nem um bêbado ou uma pessoa que está totalmente drogada a ponto de uma overdose. Entendeu? Eu já conversei com pessoas assim. E aí, dependendo do que você fala, a pessoa, ela transfere totalmente a versão, totalmente inversa daquilo que você disse. E como eu estava sob um surto e não sabia que eu estava passando sob um surto, eu comecei a sentir uma desorientação mental em mim em 2016. Mas no mesmo na minha vida, porque sim, mesmo você sendo cristão, você pode ter doença, né? Porque senão um crente não teria câncer, um crente não teria AIDS, né? Um crente não teria um acidente de carro, um crente não morreria. Seria um santo, um Deus, não morreria. Então, crentes passam também por situações de tensões. Sim, crentes tomam medicamentos e remédios, porque ainda tem cristão que acredita que crente não deve fazer isso. Sim, se você não sabe o que é isso, talvez você esteja estudando isso. Resumidamente, eu não sabia que eu estava passando, porque eu estava com aquela palavra de outros crentes na minha boca, que crente não adoece, que crente não fé. E Deus começou a dizer, não é bem assim a vida. Eu concedo sim aflições no mundo para todos os meus e os que não são. E eu não aceitava nem de Deus que ele me dissesse isso, então eu precisava ser provada realmente. E aí o Espírito Santo de Deus foi trabalhando a minha vida. E foi então me mostrando, foi me contando. E eu tive que viver fisicamente para parar de ter aquele posicionamento de crente. Sabe, quando você ouvir falar um crente, você já sabe o que é um crente. Existem muitos crentes que não aceitam sofrer, que não aceitam chorar, que não aceitam ter dores, não aceitam descobrir na sua família, por exemplo, que tem um parente com câncer, ou que tem um parente com diagnóstico disso, com diagnóstico, enfim, não aceitam situações assim, porque são crentes banners, né? São aqueles crentes ostentação, aquele crente que está na frente sempre, sabe? Aquele crente que você conhece, o apóstolo, ele gira o manto, abala a terra, o céu se estremece. É tipo assim, e aí é aqueles que estão com a vida diariamente fazendo isso. Eles criam ministérios assim, em cima disso. Tipo, o meu cajado vai matar você. Eu conheço muito crente que faz isso. E sim, cuide sempre, eu digo. A gente sempre tem que cuidar para não viver isso. Porque às vezes a gente infelizmente acaba vivendo. E resumidamente, eu estava sob um surto, não sabia até então o que era déficit de atenção. Eu estava recém estudando a respeito. Eu não estava tão fundamente a respeito do estudo. Mas eu estava começando a estudar a respeito de psicologia, a respeito de muitas coisas, porque crente pode estudar, crente pode fazer faculdade sim. Ainda existe um grande tabu, apesar de muita gente estar estudando. Mas tem muita gente crente que eu conheço que estuda, é doutor, trabalha, mas ainda tem tabu. Ainda tem muita gente que critica, por exemplo, quando eu falo de psicologia com determinadas pessoas que eu conheço que são cristãs, elas acham horror, elas acham isso uma coisa do diabo, uma coisa do demônio. E ainda assim gera transtornos e brigas familiares e também no meio da congregação, infelizmente por conta disso. Porém, eu não vou ficar paralisada no que eles pensam, porque eu já fui na Bíblia
Eu já fui para a palavra de Deus, o Espírito Santo já me deu paz a respeito. Então, quando ele dá paz, você avança. E você vai e faz. E aí, jamais eu poderia contar pra alguém esse tipo de coisa. Porque sim, ninguém ia acreditar. Só que aí as pessoas, o próprio Deus começou a então fazer elas ver e perceber que sim, que não era só uma questão espiritual, de batalhas, enfim, de uma jornada de ministério. Não, era também físico. Havia uma questão também de dentro pra fora. Aí eu fui então estudar o fator gerado, a origem disso. Foi quando eu percebi do que gerou tudo isso. Isso estava, porém foi acelerado, foi acionado devido a uma grande e forte emoção. Entendeu? Eu tive uma forte emoção, uma emoção forte, foi um impacto muito grande pra mim. Foi uma coisa muito... Pra mim foi. Poderia, não parecia, não poderia ter sido. Uma das coisas que eu questionei a Deus há muito tempo e ainda até porque Deus está falando como que isso pode ter me afetado. Se isso não tinha nada a ver, não fazia parte de mim, entende? Mas quando você faz a obra de Deus e quando você se coloca na posição de obediência, seja em qual direção que Deus te coloca para fazer, quando de repente naquilo que você faz para Deus, alguma coisa acontece e é gerada e aquilo te dá uma forte emoção, isso sim, isso faz parte de você. Você se envolve tanto na obra de Deus que quando isso acontece, isso pode gerar um